Mateus 28, de 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém. É Páscoa. Aleluia. Jesus ressuscitou. É a data mais importante da fé cristã. Durante pelo menos 3 séculos na história da igreja primitiva, a gente não sabia direito quando Jesus havia nascido, porque havia muita dúvida sobre a data que houve o censo, que Tibério fez, etc. A gente não sabia. Mas sempre soubemos quando ele morreu e ressuscitou. Sempre soubemos. Então a gente decidiu, a igreja na época decidiu, seguir a sugestão do imperador de plantão da época e comemorar no dia 25 de dezembro. Mas, de fato, nenhum de nós sabe ao certo qual foi a data exata em que ele nasceu. Mas como 25 de dezembro era uma data muito importante no mundo pagão, o imperador pegou a data para a fé cristã. Como ele era o imperador, ficou. Mas sempre soubemos a data da sua morte e da sua ressurreição. A Páscoa. A Páscoa, que é a marca maior, a festa maior da fé judaico-cristã. Não é só da nossa fé, mas da fé judaica também. A Páscoa é o grande dia. E esse momento, portanto, ele é profundo. É uma data que ninguém esperava, não é? Mesmo os discípulos tinham dúvidas sobre a ressurreição, então ninguém esperava que Jesus ia ressuscitar. Todo mundo tinha ouvido ele falar que ressuscitaria, mas ninguém nunca tinha visto isso. Tinha visto pessoas serem ressurretas, mas ressuscitar em si, não. Simples assim, né? Soaria estranho em qualquer lugar do mundo até hoje. Fica tranquilo, eu estou morrendo, mas eu vou me ressuscitar. Todos nós acharíamos estranho. Eles também acharam. Eles também acharam quando Jesus disse: a minha vida ninguém a toma, eu é que a dou para a recuperar. E ele disse: 3 dias vocês destruirão esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo.
Eu volto, em 3 dias eu volto. Então é uma data inusitada para todo mundo. Agora, é uma data profunda, porque até essa data todo o universo viveu sob a sombra da morte. Todo o universo. O mundo estava em trevas, a existência de todos e de tudo estava em trevas, era a sombra da morte. E a ressurreição de Cristo inaugura uma nova fase na história do universo. Não só uma nova história na vida dos seus, mas uma nova história para o universo. Por quê? Porque a partir daí, a partir desse domingo, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte e agora a humanidade e o universo não está mais sob a sombra da morte, mas sob a luz da ressurreição. Ressuscitou. Ponto. Começou uma nova fase na história do universo. Até então, desde a sua criação até esse dia da Páscoa, o universo estava sob a morte, sob a sombra da morte. Mas a partir desse dia, o universo, todo o universo, todas as criaturas, agora estão sob a luz da ressurreição. A fala do anjo foi perfeita. Ele disse para as irmãs: não tenham medo. Eu sei que vocês buscam Jesus, que foi crucificado, só que ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou como tinha dito. É importante lembrar que os anjos insistiram em dizer, ele cumpriu a profecia. Ele disse que ia ressuscitar e ele ressuscitou como tinha dito. A ressurreição, portanto, não é um acidente. Isso tem de ficar muito claro. Ressurreição não é um acidente, é uma intervenção divina. É uma decisão divina. E é, como eu já disse, a inauguração de uma nova fase na história do universo. Mudou. Agora mudou. A partir da ressurreição, o universo respira sob a luz da vitória sobre a morte. Olha que bênção. Sob a luz da vitória da vida sobre a morte. Como dizia o John Owen, a morte morreu porque Jesus ressuscitou. A morte morreu porque Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte e isso inaugura uma nova fase na vida do universo. A história da redenção, a própria história da redenção, está dividida em 2 etapas. A primeira etapa, que é a vida sob a sombra da cruz. Então, qual é a primeira etapa da história da redenção? O universo, a vida, todos nós, sob a sombra da cruz, aguardando, aguardando, aguardando. Portanto, sob a realidade da morte. A segunda etapa, essa não. Essa nasceu no domingo que nós estamos celebrando. A existência passou a estar sob a luz da ressurreição. É onde nós estamos agora. Onde é que nós estamos agora? Nós estamos sob a luz da ressurreição. E a Igreja de Cristo é a primeira manifestação dessa realidade. Porque a Igreja de Cristo é composta por aquelas e aqueles que celebram a ressurreição e que sabem que só estão onde estão e só são o que são porque Jesus Cristo ressuscitou. Então a morte de Cristo cumpriu um ciclo na história e mudou tudo. Mudou tudo. A ressurreição inaugura um novo ciclo na história. Um novo ciclo. Em que história? Na história da redenção. E quando a história da redenção termina? Com a volta triunfal de Jesus.
Então é nessa realidade que você está, que eu estou. Qual a realidade que eu estou e que você está? Nós estamos sob a luz da ressurreição. É verdade que às vezes a gente encontra muita gente que jura de pé junto que crê em Jesus, mas você não consegue vê-lo sob a luz da ressurreição. Ele não vive assim. Ele vive esperando a morte, não a vida. Alguns vivem, inclusive, desejando a morte, não a vida. E vivem como se a morte tivesse vencido a batalha. Não, a morte perdeu a batalha. Quem venceu a batalha foi a vida. E esse texto nos ensina coisas extremamente interessantes. As nossas irmãs foram buscar Jesus onde ele não estava mais. As nossas irmãs foram buscar Jesus onde ele já não estava. Ele tinha estado, mas não estava mais. E por que elas foram lá? Porque elas não tinham acreditado na ressurreição. Nenhum discípulo acreditou na ressurreição, essa é a verdade. Se eles tivessem acreditado na ressurreição, a realidade deles ia ser outra, né? Tá certo? Durante 3 dias, eles ficaram trancados, com medo, porque começaram a pensar como uma categoria que eu até poderia pensar que é lógica, você poderia pensar que é lógica, que é, bom, agora que eles mataram o mestre, eles irão matar a gente também. Eles irão matar a gente também. Não tem saída para nós. E aí eles ficam escondidos, como se fosse possível se esconder do Império Romano. Mas eles estão lá, trancados, pensando quando vai chegar a hora da morte. Se eles tivessem acreditado em Jesus, eles estariam preparando a festa, né? Olha lá, pessoal, 3 dias, hein? 3 dias ele está de volta, hein? Vamos preparar a festa, hein? Vamos fazer um festão aqui, vamos chamar todo mundo. É o seguinte, vamos achar um lugar maior, porque agora tem muito mais gente. Vamos chamar todo mundo, vamos fazer a festa, porque daqui 3 dias ele vai aparecer aqui. Vivo, livre e solto. Ele vai estar aqui. Pronto. E assim é a vida de todos nós. Dependendo do que a gente crê, é como a gente reage. Todo mundo vive baseado na sua fé. Não é apenas aquele que tem um encontro com Jesus. Qualquer ser humano vive baseado naquilo que consegue crer. Agora, eu e você que recebemos a fé em Cristo Jesus ressurreto, deveríamos ter uma vida diferente, tá certo? Então, os discípulos não tinham crido na ressurreição. E essa é a primeira lição que a gente tem de aprender para a vida. Não se pode buscar, seja lá o que for, de Jesus, num lugar onde Jesus não está mais. Não adianta ir procurar Jesus onde Jesus não está mais. Que foi o que o anjo disse para as irmãs. Escuta, gente, vocês, legal que vocês gostam de Jesus, legal que vocês querem encontrar com ele, legal, mas vieram para o endereço errado. Ele já mudou. Ele já não está mais aqui. Ele foi embora. Exato. Não adianta, ele já foi embora, ele não está mais aqui. Então, Jesus não está mais na morte. Jesus, portanto, não está no desespero. Jesus não está na agonia. Jesus não está na dor. Jesus ressuscitou. Ele não está mais aqui. Temos que buscar Jesus sob esse prisma. O prisma da ressurreição. Porque isso é fé. Fé é ver tudo sob o prisma com o óculos da ressurreição. Tá certo? Senão a gente sucumbe. Eu já contei várias vezes para vocês da irmã que cantava lá na igreja que eu fui alcançado por Jesus, e ela cantava: "A fé é meu grande alimento, passo tristes momentos só pensando em Jesus.
Eu peço por um fardo mais leve e que Jesus seja breve em levar minha cruz. Aí a molecada, da qual eu fazia parte, dizia, ah, não, de novo não. E assim, todo domingo ela pedia uma oportunidade e o pastor dava. E o pastor sabia que ela ia cantar a mesma música. E ela cantava mesmo, ela não se fazia de rogada. Ela cantava mesmo a mesma música. Talvez por isso que eu sou tão chato com música e o Marcelo já não aguenta mais. Porque, Jesus, você não vai me cantar a fé, é o meu grande alimento, passo tristes momentos só pensando em Jesus, eu peço por um fardo mais leve, que Jesus seja breve em levar minha cruz. Pelo amor dos meus filhinhos, Jesus não está mais lá. Jesus não está mais lá. Jesus não está mais no sepulcro. Jesus ressuscitou, ele não está mais no túmulo, ele não está mais na morte. Então, é claro, nós somos seres frágeis e, às vezes, experimentando a proximidade da dor, ou da morte, ou a angústia, ou a dificuldade, ou a enfermidade, nós pedimos que Jesus venha para o lugar da nossa dor. Mas Jesus está sempre nos pedindo para ir para o lugar da ressurreição. Não me chama para a sua dor, venha para a minha ressurreição. Ele está sempre nos chamando para olharmos a vida sob uma nova perspectiva. Para não permitirmos que os resquícios da morte empanem a glória da ressurreição. Então é aquela ideia básica. Jesus venceu, nós vamos vencer. Quando eu era jovem na igreja, meu pai me mandou sair de casa N vezes porque eu não queria negar Jesus Cristo. E depois ele entregou a vida para Jesus, foi maravilhoso. Mas até ele fazer isso, ele me mandou para fora da minha casa N vezes. N vezes. Eu só não ia porque na hora que eu estava saindo com a mochila, minha mãe entrava na frente. Não, meu filho não, meu filho não, meu filho não. Era uma coisa de louco. Aí eu aprendi uma canção. E toda vez que ele começava a falar, eu começava a cantar. Cantarolar baixinho, é lógico. Que eu não era doido tudo isso. Então eu cantarolava baixinho. A luta vem e passa. Não desanime, não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Essa música me sustentou 8 anos, porque foram 8 anos de luta. Ela me sustentou 8 anos. A luta vem e passa, não desanime, não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. O tempo todo. É reino contra reino, irmão contra irmão, filho contra pai, nação contra nação. A luta vem e passa, não desanime, não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Eu cantava isso, eu cantava isso, eu cantava isso. E cantava e a minha mãe vinha falar comigo, você tem de parar, porque seu pai vai acabar pondo você para fora de casa e eu não vou conseguir parar ele, você não vai conseguir ficar. E eu só cantava essa música. A luta vem e passa. Quem crê em Jesus Cristo já tem salvação. Vai dar certo. E deu. Toda a minha família foi alcançada por Jesus Cristo. Todo mundo. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus tios, meus primos, todo mundo. Não tem ninguém na minha família que não foi alcançado por Jesus Cristo. Ninguém. E agora meus netos, sobrinhos netos, tudo nessa profunda verdade. Tem de olhar a vida sob o prisma da ressurreição. Vai dar certo, porque Jesus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, porque ele venceu a morte. Pronto. Então, nós não podemos ficar pedindo para Jesus, vem morrer comigo.
A gente tem de pedir para Jesus, me faz viver com o Senhor. Me faz viver com o Senhor, porque agora eu não estou precisando de morte. Já chega a morte que estão me trazendo aqui, eu não estou precisando de mais morte. Agora eu estou precisando de vida, estou precisando de ressurreição. Estou precisando de paz. E o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa vida. O Senhor ressuscitou. O Senhor venceu o que a gente achava impossível de ser vencido. A morte. Então não importa, o Senhor vai nos dizer o que fazer, o Senhor vai levantar socorro, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai mexer nos corações, porque a morte foi vencida. E toda essa loucura que está à nossa volta é resquício da morte. Você olha para o sujeito brigando e eu digo, é muita morte, hein, amigo? É muita morte. Por que você quer morte? Não tem jeito de tratar isso a partir da vida? Não tem jeito de tratar os relacionamentos a partir da vida? Não tem jeito de rir da morte? Agora, essa é uma situação privilegiada nossa. A gente pode rir da morte, que foi o que o apóstolo Paulo disse. Onde é que está o aguilhão da morte? Ela foi vencida. Ela foi engolida pela vitória de Cristo. Então eu posso dar uma risada boa. Então essa é a ideia. Não vamos pedir ao Senhor que venha ao lugar da tortura ou ao lugar da morte. Vamos ao lugar da ressurreição. Vamos ao lugar da ressurreição. E o anjo disse para as irmãs, ide depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós. Então corre. Corre porque ele já pegou a estrada. Ele vai adiante de vós. O Paulo e o Silas, eu gosto sempre de contar essa verdade histórica maravilhosa. O Paulo e o Silas foram presos injustamente, abusivamente, todos os erros possíveis e imaginários, até porque eles eram cidadãos romanos, não podiam ter sido presos como foram, não podiam ter sido condenados como foram, e muito menos castigados como foram. Eles tinham de passar pelo processo legal, porque eles eram cidadãos romanos. Mas, naquela hora, ninguém se lembrou que eles eram cidadãos romanos, só se lembraram que eles eram cristãos. E aí, a tortura e o espancamento e toda a sorte de ataque e de agressão. Aí eles saem da sessão de tortura e vão para o calabouço. E aí, chegando no calabouço, eles ainda foram presos a um tronco. E ponto final. Você sabe o que significa calabouço, né? É o lugar do silêncio. Cala a boca. Lugar que você agora já era. Ao invés disso, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a orar e a cantar. Começaram a orar e a cantar. A cantar e a orar. Ainda chamaram todo mundo para o culto. Então imagine eles dizendo para o carcereiro, olha, vem aqui que nós vamos fazer um culto, o culto é público, pode vir. E o carcereiro dizendo, vocês ficaram loucos, né? Vocês acabaram de sair de uma sessão de tortura e vocês vão fazer um culto para esse Deus que não livrou vocês da tortura? E o Paulo ia dizer, e você acha que a sua tortura mexeu com a gente? Atingiu a gente? Não, meu amigo, a gente está escondido num lugar onde não tem problema nenhum, não tem tortura nenhuma, não tem enfermidade nenhuma que acha a gente. Você não sabe onde nós estamos escondidos. Você acha que nós estamos na flor da pele? Não. Nós estamos escondidos num lugar onde nada nos atinge. Você pensa que você nos atingiu? Que é simples assim? Que é só
chicotear a gente que já venceu? Não, você não sabe onde nós estamos escondidos, amigo. Você não sabe onde é que a gente mora. Você não sabe onde é que está a nossa esperança. Você não sabe onde é que está a nossa convicção. Você não sabe onde é que está a nossa resiliência. Você ficou louco? Você acha que é simples assim? Nem a morte vence a gente, rapaz. Nem a morte vence a gente. Se você tivesse matado a gente teria vencido. Porque nem a morte a gente ia ver. Os anjos do Senhor vêm antes e levam a gente embora. Está escrito, os filhos de Deus não veem a morte. Não tem jeito. Você não sabe onde é que a gente se esconde? E aí diz, não, pode vir para o culto. E começaram a cantar e orar. E o Senhor veio receber o louvor deles. E quando o Senhor veio receber o louvor deles, como o Senhor não consegue conviver muito bem com cadeia, com grilhões, com algemas, foi tudo abrindo, quebrando, e quebrando, e quebrando, e está todo mundo solto. E não só eles estão soltos, todo mundo. O carcereiro entra em pânico, quer até se matar, e o Paulo diz, para, você acha que Jesus veio aqui fazer isso para você se matar? Para com isso. Crê no Senhor Jesus. E você vai ser salvo, e toda a sua casa vai ser salva. Para com isso. Então, as Escrituras nos ensinam a em tudo dar graças. Em tudo dar graças. As Escrituras estão dizendo que, ao invés de chamar Jesus para o lugar da morte da gente, a gente vá a Jesus no lugar da sua ressurreição. Que a gente acredite na ressurreição de Jesus. Que a gente acredite que a ressurreição de Jesus vai afetar a nossa vida. E que é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Que a gente acredite que os resquícios da morte não significam que Jesus ficou aprisionado no túmulo, não. Algumas pessoas pensam que porque Jesus ressuscitou, eu não vou sofrer. Não, porque Jesus ressuscitou, nenhum sofrimento vai me derrotar. É diferente. Porque Jesus ressuscitou, não importa o tamanho da dor, eu vou sair daqui. Nós vamos sair daqui, ele vai nos tirar daqui, nós vamos sair dessa loucura, porque ele ressuscitou. A questão toda é baseada em que a gente vive? A gente vive baseado nas coisas que não deram certo, a gente vive nas rusgas que não deram, que não são legais, a gente vive no quê? No quê? Qual é a nossa perspectiva? Não, Jesus ressuscitou, isso vai dar certo, ele vai mostrar o que fazer. Esse negócio é só uma questão de tempo. Não, mas está doendo. Ah, não tem problema. Não tem problema, a questão não é a dor, a questão é a derrota. Nós não vamos ser derrotados pela dor. Simples assim, não é o que está acontecendo, é o que não vai acontecer. Nós não seremos derrotados porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, é Páscoa, aleluia. Jesus não ficou aprisionado num túmulo, então vamos buscar Jesus onde ele está e não onde ele não está. É muito interessante a frase que Jesus disse para as irmãs: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Não tenham medo. O medo é a maior arma do diabo. Obrigado, Marcelo. O medo é a maior arma do diabo. Eu vou perder tudo. Não vai dar certo. Isso não é bom. Isso só vai destruir a gente. E agora? Eu vou falir. Não tenham medo.
Não tenham medo, Jesus ressuscitou. Ele vai mostrar a porta. Nós vamos sair. É daqui para melhor sempre. Porque a gente crê em Jesus e a nossa perspectiva é a perspectiva da vitória dele na cruz e na ressurreição. Ressurreição. Que foi o grande desafio dos discípulos. Porque eles não conseguiam acreditar. Aí, porque não conseguiram acreditar, ficaram com medo. Você sabe quando você não está conseguindo ter fé? Quando o medo tomou conta da sua alma. Quando o medo tomou conta da sua forma de ver o mundo. Não! Em nome de Jesus, não. Em nome da sua ressurreição, não. Se não der certo por aqui, dará certo por ali. Ele vai nos levar. Ponto. Então ele disse, não tenham medo e avise os meus discípulos, meus irmãos, que se dirijam a Galiléia. Avisem os meus irmãos. Então, você é irmã de Jesus. Você é irmão de Jesus. E ele mandou avisar aos irmãos. Vocês me verão. Vão para Galiléia que vocês me verão. Então, no meio de tudo que estiver acontecendo, só tem um lugar para onde eu procuro olhar. Onde está Jesus? Jesus, o senhor está onde aqui? Eu vou para Galiléia. Eu vou para Galiléia. Porque Jesus disse que se eu for para Galiléia, eu vou vê-lo. E eu vou lá porque eu vou ver Jesus. Em nome da sua ressurreição, eu vou vê-lo. Então, nós temos de aprender a ir no lugar onde nós podemos ver Jesus. Então, isso é um passo adiante na história. É uma retomada da vida. É uma retomada do significado da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus marca uma nova fase na história do universo. Até a morte de Jesus, o universo e toda a existência estava sob a sombra da cruz, esperando a vitória sobre a morte. Sob, portanto, a realidade da morte, esperando. Mas após a ressurreição de Jesus, a nossa perspectiva mudou. Peraí, não é assim? Porque a história do universo agora está marcada pela presença da vida. Jesus ressuscitou. Agora a existência está sob a luz da ressurreição. É isso, inclusive, que promove esperança. Por que homens e mulheres foram inspirados a resistir ao mal? Porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha como resistir ao mal. Mas Jesus ressuscitou. Então vamos resistir ao mal, porque Jesus ressuscitou. Por causa da luz da ressurreição, nós podemos resistir ao mal. Não importa, nós vamos resistir, nós não vamos ceder, nós não vamos entregar os pontos, nós não vamos permitir que a morte avance. A morte tem de retroceder sempre, não importa como ela apareça, ela tem de retroceder. Porque Jesus venceu a morte. Então, por isso que homens e mulheres, por exemplo, foram inspirados a buscar a libertação do próximo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então nós temos de libertar todo mundo. Ninguém pode estar mais sob opressão. Ninguém pode estar mais sob o terror, a angústia, a escravidão. Jesus ressuscitou. Tem de ir para cima da maldade. Tem de denunciar a maldade. Tem de dizer a maldade faz parte da morte.
E Jesus venceu a morte. Então não pode mais ter lugar entre nós. Então, todas as vezes que alguém se levanta contra a maldade, contra o mau uso do poder, contra o poder maligno, contra o poder das trevas, não importa onde as trevas se manifeste, ele se levanta baseado no quê? Na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus. O aparente poder das trevas pode se manifestar de várias maneiras. De várias, socialmente, economicamente, politicamente, relacionalmente, não importa. Não importa por onde ele se manifeste. Nosso adversário é sempre o mesmo e foi derrotado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso fica demonstrado na ressurreição do Senhor. Com que força que nós nos levantamos contra o poder das trevas? Com a certeza da ressurreição. É por isso que nós ordenamos aos demônios que saiam em nome de Jesus, porque Jesus ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele. Como ele havia dito. Ele não está mais aqui, disse o anjo. Ele ressuscitou como ele falou que ia. Por que vocês estão surpresos? Então, nós precisamos ir onde Jesus pode ser visto. E Jesus pode ser visto na gratidão. Jesus pode ser visto no amor ao próximo. Jesus pode ser visto na dedicação ao bem. Jesus pode ser visto na luta pela vida. Jesus pode ser visto na luta pela liberdade. Na consciência da vitória de Cristo. Jesus, nas nossas orações de gratidão, nos nossos louvores, é visto por causa da nossa certeza da ressurreição. Esse é o ponto. É claro que muitas vezes todos nós gostaríamos que ele viesse ao lugar da nossa morte para nos consolar na nossa mortalidade, na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia. Muitas vezes nós temos essa tendência de autocomiseração, de olha como eu sou, como eu preciso, me socorre, não me deixa aqui. Não, nós precisamos de outro tipo de consolo. Nós precisamos do consolo de Jesus. Jesus não vem e diz, olha, eu estou com você enquanto você inexoravelmente morre. Olha, eu estou com você enquanto você inexoravelmente chora. Olha, eu estou com você enquanto você inexoravelmente sofre. Olha, eu estou com você enquanto você inexoravelmente geme. Olha, eu estou com você enquanto você inexoravelmente murmura. Não! Não é essa a fala de Jesus. A fala de Jesus é, estou com você enquanto você reage ao sofrimento. Estou com você enquanto você reage à morte. Estou com você enquanto você reage ao mal. Estou com você enquanto você reage à dor. Estou com você enquanto você decide que a morte, a dor e a angústia não darão a última palavra da sua vida. Nós temos de ir onde podemos ver Jesus. Ele disse, vão para Galileia e lá me verão. E o que conduz a esse lugar é o louvor. O que conduz a esse lugar é a gratidão. O que conduz a esse lugar é a fé. O que conduz a esse lugar é a certeza da ressurreição. A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. O que nos conduz a esse lugar é a certeza de que a vitória de Cristo é a vitória da humanidade, de que a morte foi engolida pela vitória de Cristo, como Paulo gritou, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Você foi engolida pela vitória. Então, é muito rica essa lição encontrada ali naquela conversa entre os anjos, Jesus e as nossas irmãs. Jesus não estava mais lá. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. A realidade da nossa vida não está na angústia, não está no sofrimento, não está na dor, não está na enfermidade.
pelo amor de Deus. Há um sem número de seres humanos sendo destruídos porque acham que não tem saída. E tem saída porque Jesus ressuscitou. Há um sem número de seres humanos que se deixam abater pelo diabo até que o diabo os jogue na sarjeta da história. Por quê? Porque não acreditam na ressurreição. Porque acham que a sua dor é a maior de todas. Porque a sua luta é a maior de todas. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa. Jesus ressuscitou e eu ressuscitei com ele e esse negócio não vai acabar assim. Porque Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, nós temos de aprender a dizer em toda a nossa dor, em toda a nossa luta, em toda a nossa dificuldade, bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor vem para me levar para a ressurreição. Ele não vem para dizer, tadinho, hein? Puxa, dói mesmo, hein? Olha, eu me lembro muito do meu tempo de dor, viu? Vocês não têm ideia, foi muito difícil, muito difícil. Não. Jesus vem para me dizer, todas as vezes que me infligiram dor, eles achavam que tinham me derrotado. Mas eles nunca me derrotaram. Nunca me derrotaram. Eles pensaram que eu ia para a cruz no desespero. Mas eu, quando cheguei na cruz, controlei a história. Eu disse o que queria dizer, eu fiz o que queria fazer e eu falei o que tinha de ser dito. E quando eu terminei, eu disse, está consumado. E disse ao meu pai, acabou. Eu estou entregando o meu espírito para o Senhor, daqui a 3 dias eu volto. Está entendendo? É a esse Cristo que você serve. É a esse Cristo que você serve. Os ladrões do lado de Jesus, lá os meninos condenados também, estavam em desespero e Jesus estava absolutamente no controle. Ele sabia exatamente por que ele estava ali, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ali e ele sabia exatamente o que iria acontecer depois dali. É outra história. É outra história. Isso é ressurreição. É nessa fé que a gente vive. E nós devíamos aprender a falar conosco uns com os outros a partir da ressurreição. Ao invés da gente brigar, a gente podia dizer, escuta, vamos falar a partir da ressurreição? Porque se eu aprendo a falar a partir da ressurreição, eu não fico fazendo contabilidade do que está errado. Eu começo a fazer louvor para o que certamente estará certo logo, logo. Vamos ver como o Senhor vai nos ajudar aqui. Porque para nós todo dia é uma aventura. Vamos ver como é que Jesus vai fazer. Eu não vejo a hora que Jesus vai aparecer e resolver isso aqui. Eu estou aqui esperando. Como será que ele vai ajudar a gente? Uma vez um missionário chegou para mim e disse, Ari, deu tudo errado, e agora? O que eu faço? Eu falei, não faz nada, fala com Jesus. Eu falo o que para Jesus? Jesus, o senhor está com um problemão. O senhor está com um problemão porque a gente tinha pensado que ia dar certo por aqui, não deu. Então eu não sei como é que o senhor vai fazer, mas o problema não está na sua mão, eu tenho certeza que o senhor vai dar um jeito. Ele falou, sim? Você quer falar o quê? Você quer dizer para Jesus, é o seguinte, Jesus, pode deixar que eu mato essa no peito? É isso que você quer falar? Você quer falar para Jesus, pode deixar que eu resolvo? E você resolve com que poder, meu jovem? Você resolve com que poder? Que poder que você tem para resolver isso tudo aqui? Não, eu não tenho. Então você está matando a bola no peito para fazer o quê? Fala com Jesus, homem. Jesus, deu errado aquele negócio lá,
Eu não sei, o senhor agora está com um problemão, porque tem de resolver, e eu estou aqui com uma bela de uma expectativa, porque eu quero assistir de camarote como é que o senhor vai resolver isso. Porque ele vai resolver, amigo. Ele vai resolver. Jesus, como é que diz o Apocalipse? Capítulo 5. Ele saiu para vencer. Ele não saiu para lutar. Ele saiu para vencer. Ele não saiu para morrer. Ele saiu para vencer. E tomar o livro que está nas mãos daquele que está sentado no trono, e quebrar os selos do livro e libertar a existência. Ele saiu para fazer isso. Por isso, quando você olha para a cruz, você diz, não é possível, o cara está na cruz e ele é que está controlando a história? Quem é esse camarada que controla a história da cruz? Uma vez um irmão chegou para mim e falou, oh, Jesus foi abandonado na cruz, você viu ele falando, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eu falei, você ficou louco? Não, você tirou essa ideia. Não está escrito. Não está escrito nada disso, não, rapaz. Você não sabe ler o texto? Hoje eu estou de bom humor, eu vou ensinar para você sem cobrar. Dessa vez passa. Eli lema sabachthani é o começo de um salmo. O salmo do Messias. Ele está recitando o salmo do Messias para dar a última chance para todos aqueles que estavam em volta, para eles saberem exatamente o que é que estava acontecendo. Entendeu? Olha o que está acontecendo. Lembra do Salmo? O que diz esse Salmo? O Salmo descreve o dia da crucificação, que lançaram sorte sobre as vestes dele, que ele pediu água e eles deram vinagre. É o Salmo que descreve essa aqui é a morte do Messias. Então ele está dando uma chance para os caras que estão assistindo para ver, olha o que está acontecendo. Eu sou o Messias. Eu estou no controle. Como que o senhor disse que está no controle? Porque só está acontecendo o que eu disse que ia acontecer, amigo. Você não viu o profeta escrevendo o que eu mandei ele escrever? Eu disse para ele o que ia acontecer. E agora está acontecendo como eu disse que ia acontecer. Quem você acha que está no controle aqui, amigo? Você acha que é o César? Que é o ridículo do Pôncio Pilatos? Que são os meninos vestidos de sacerdote que eu já nem ouço mais? Quem que vocês acham que está no controle da história, amigo? Que outro cara que está na cruz e vira para o menino do lado e diz, fica tranquilo, hoje mesmo à noite você vai estar comigo. Por que eu vou estar com o senhor? Meu amigo, eu sei para onde que eu estou indo. Você acha que eu estou aqui porque eles são mais fortes do que eu? O único sujeito desesperado no mundo é o diabo. Porque ele sabe que os dias dele estão contados. Então, quando o diabo vem, não me vem aqui com esse seu desespero, não. Pode ir embora. Sai em nome de Jesus, desesperado. E não adianta pedir arrego, não, porque já acabou. Deu para você, já foi. Acabou. Para você, acabou. Você é o único cara para quem o tempo vai fazer diferença. Para nós, não vai. Porque nós já estamos na eternidade, nós já estamos fora do tempo. O único cara que ainda conta tempo na existência é você. Porque o seu tempo está marcado, xará. Entendeu? Eu não sei por que as pessoas entram em crise. Não, Jesus ressuscitou. E ele disse, vá para a Galileia que eu vou estar lá. E a Galileia está mudada, ela não é mais a terra dos gentios.
Agora Galileia é a terra da vitória de Jesus de Nazaré. A Galileia não é mais maldita. A Galileia é o lugar de onde o profeta de Nazaré se revelou o Filho de Deus e de onde ele saiu para vencer a morte, para colocar a ridículo todo o inferno e todas as obras da maldade e todas as obras das trevas, assim como os agentes do mal. A Galileia não é mais o lugar de onde não pode vir nada que preste. A Galileia é o lugar da onde saiu a luz que ilumina o mundo e que triunfa sobre as trevas. Vão para Galileia, vocês me verão lá. Entendeu? A Páscoa é a inauguração de uma nova realidade no universo. A partir daquele dia, quando Jesus rompeu a morte morreu. Ele saiu do túmulo sem precisar mexer em nada. O anjo chegou um pouquinho depois da ressurreição só para mover a pedra, para dar o testemunho de que o túmulo estava vazio. Mas quando o anjo chegou, ele já não estava mais lá. Já não estava mais lá. Saiu e falou para o anjo, move a pedra porque as meninas vão vir aí enganadas, deixa elas verem que não tem mais nada aí. Pronto. Ele ressuscitou como havia dito. É por isso que nós sabemos que ele está conosco até os confins da terra, porque ele ressuscitou como havia dito. Por isso nós sabemos que quem o invocar será salvo, porque ele ressuscitou como havia dito. Por isso nós invocamos Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, verdadeiramente Deus. Nós invocamos o teu santo nome, nós invocamos o Senhor. Vem e manifesta a tua vitória, a tua ressurreição, a tua vida. Esse é o nossa oração. Ele ressuscitou como havia dito. Por isso, nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Por isso a gente não tem medo da morte, porque a gente nem vê a morte. Todo mundo que já assistiu cristãos indo embora, eles não veem a morte. Eles, inclusive, avisam para a gente, os anjos chegaram. Joia? Manda o meu abraço para eles. Fala que daqui a pouquinho eu vou, se eu não alcançar a volta de Jesus. É, exato, eu já vi vários. É. Exatamente. Os anjos estão chegando, está indo, tchau, tchau, irmão, Deus te abençoe, vai em paz, daqui a pouco a gente se encontra. Não temos nada a ver mais com a morte, irmãos. Não tem nada mais a ver. E quando a gente está lá com o irmão e chega na hora, às vezes a gente também que vê. Ah, está chegando aí a sua turma. Seu pessoal está chegando aí. É mesmo, pastor. Meu pessoal está chegando. Eles vão me levar? Vão. Vá em paz. Jesus te abençoe. Já te abençoou, né? Que você está indo. A gente vai se encontrar. Fica tranquilo. A gente vai tomar um café lá onde a raiz da árvore da vida sai da terra. Já pensou? Já pensou? Eu sempre digo isso. Não, lá onde a raiz da árvore da vida sai da terra, vamos nos encontrar lá e nós vamos tomar um café juntos. É, porque nós vamos. E depois a gente volta para ver um novo universo onde habita a justiça. Gente, eu não entendo quando eu encontro cristãos em pânico e eu falo, eu não consigo entender, meu filho. Jesus ressuscitou, isso é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Então, ao invés de pedirmos para Jesus vir até a nossa morte, a gente precisa começar a dizer, Senhor, tem uma tragédia aqui mesmo, mas me leva para a tua ressurreição. Senhor,
A tristeza está tentando tomar o meu coração, me leva para a tua alegria. Salve, disse Jesus. Salve. Ao invés de pedir que Jesus venha para a nossa doença, nós temos de aprender a dizer: Jesus, leva a gente para a tua ressurreição. Esse é o clamor da fé, que é feito pela oração da fé, que é feito pelo louvor, que é feito pela certeza da ressurreição. Nós temos de ir onde é possível ver Jesus, e Jesus só pode ser visto na ressurreição. Amém? Senão a gente vai ficar dizendo: por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus não fez aquilo outro? Ei, companheiro, calma! Meu problema não é o que Deus não fez, é o que Ele vai fazer agora. Meu problema não é esse, meu problema é assistir de camarote os feitos do Senhor. Porque Ele vai fazer, Ele vai entrar na história. Isso não vai ficar desse jeito. Porque quem diz a última palavra é o Senhor Jesus. Enquanto Jesus não disser, não aconteceu nada. O que está acontecendo? Não sei ainda, o Jesus ainda não me disse. Não, mas está todo mundo falando, o que todo mundo fala, esquece. Então ele não está mais na morte, nós também não podemos ficar lá. Ele não está mais na tortura, a gente também não fica lá. Ele não está na angústia, nós não ficamos lá. Foi isso que o Paulo e o Silas ensinaram da forma mais extraordinária possível. Eles decidiram que não iam ficar naquele mar de sangue. O carcereiro, na verdade, fez tudo para que eles ficassem na morte. E todo mundo vai fazer isso, viu, irmão? Todo mundo vai fazer de tudo para a gente ficar na morte. Como o carcereiro tentou fazer com Paulo e Silas. O Paulo e o Silas decidiram que não iam ficar lá. E como eles decidiram? Cantando, louvando. E é claro, os agentes da morte dizem: olha aí, ó, esse camarada aí sofrendo desse jeito, e cantando, e cantando. Está cantando para quê? Para Jesus vir, amigo. E quando Jesus vier, tudo isso aqui explode. Você vai me pedir para poupar você. Nós estamos chamando Jesus, amigo. Quem que você acha que eu vou chamar? Você? As forças do diabo? Que força que o diabo tem? Não, você não sabe quem eu vou chamar. Dá licença. Dá licença. Agora eu vou chamar aquele que venceu a morte. Então, o carcereiro fez tudo para ele ficar na morte, fez tudo para que eles ficassem na dor, fez tudo para que eles ficassem ali sob tortura, sob enfermidade, mas eles se recusaram a ficar onde Jesus não estava. Eles foram buscar Jesus no único lugar onde Jesus pode ser visto, na ressurreição. Então, quando as coisas derem errado, meu irmão, ou aparentemente derem errado, não fica batendo: caramba, nada dá certo aqui. Não faça isso. Isso é conversa de carcereiro. Não faça isso. Não dá uma de Laurie Hardy, ou a vida, ou a dor, ou a azar, ou a morte. Para com isso. Começa a dizer: Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, eu sei que o Senhor vai nos ajudar, vai mostrar o caminho, nós vamos sair disso aqui. Senhor, leva-nos por onde a tua mão nos levar. Bendito seja o teu nome. Mais uma experiência com o Senhor. E quando for falar, ao invés de discutir, fala a partir da ressurreição. Como será que Jesus pode nos ajudar nisso? Vamos falar, vamos orar? Vamos orar agora? Vamos orar já? Lá em casa a gente não concorda com tudo, mas ora sobre tudo. Concordar com tudo não concorda mesmo. Não assim não. Não é isso, não está escrito, não é assim que eu ensino, não é assim que eu vejo, não, assim não. Tá bom, então vamos orar.
Vamos orar por tudo. E às vezes sou eu que tenho que parar para orar. Então vamos orar. Tá certo, não vi desse jeito, vamos orar. Vamos orar, vamos falar com Jesus. O único camarada que sabe a verdade aqui é Jesus. Porque ele é a verdade. Ele é a vida. A gente tem de escolher se vai viver na ressurreição ou na resmungação. A gente tem de escolher. Se vai ver tudo baseado na vitória de Jesus ou na incapacidade humana. Tem de decidir. Se vai discutir sobre a toalha que caiu no chão ou vai agradecer a Deus porque pode pôr a toalha no lugar. A gente tem de descobrir isso. Como é que a gente quer viver? Atolado em discussão? Não consegue conversar 10 minutos? Não consegue voltar para se abraçar? Não consegue voltar para dizer desculpa? Não consegue voltar para orar? Não, Jesus ressuscitou, pelo amor de Deus. Ele é a nossa fé. E a fé na ressurreição é a grande promessa das boas notícias que Jesus nos deu. Eu os ressuscitarei no último dia. Essa é a nossa fé. Amém? A ressurreição ressignificou o universo. Deixa a ressurreição ressignificar a sua vida. Não tem nada pior do que viver do lado da pessoa de quem você gosta, como se vocês se odiassem. Isso é um negócio assim assustador. É assustador, tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? A perspectiva. A perspectiva não é da ressurreição. Se a perspectiva é da ressurreição, o que eu sei sobre a ressurreição? Que a ressurreição vai me vencer. Vai vencer toda a morte que está dentro de mim. Você conhece a técnica dos dois vou acordar diferente. passos no ChatGPT? É o seguinte, normalmente quando as pessoas usam o GPT, elas testam alguma coisa como, por exemplo... Vai me vencer, essa é a minha oração todo dia. Senhor ressurreto, que a tua ressurreição vença toda a morte que ainda está em mim. Entendeu? Que o Senhor nos abençoe com essa consciência e nos faça ver tudo com os olhos da ressurreição. Que o Senhor nos faça encarar a vida a partir da ressurreição. Que a gente olhe a vida nessa perspectiva. Jesus ressuscitou. As forças das trevas não têm mais poder. Acabou. Eles podem ter uma forçazinha. Poder não tem, não. Poder não tem, não. Tá certo? Então, bendito seja o nome do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Aí, muito bem. Oh, glória a Deus. Uau. Tá certo? Pela fé na ressurreição, vamos enfrentar o mal em todas as suas manifestações. E você precisa aprender a dizer, e eu preciso aprender a dizer, que quando o meu coração se enche de ira, isso é o mal. E eu tenho de dizer não ao mal. Que quando a minha mente se enche de pensamentos de destruição, de juízo, isso é o mal. Isso não é Jesus. Jesus não bota esse tipo de ideia na cabeça da gente. Quando a nossa cabeça começa a ficar cheia de minhocas, porque está errado, porque eu vou fazer, isso é o mal. Porque o que vem de Jesus é puro, é verdadeiro, é libertador.
Então eu tenho de repreender o mal dentro de mim. Não, isso é o mal, isso não é o bem. É o mal. Eu tenho de dizer, não quero mais nada com isso aí, não. Eu vou pelo sangue e pela ressurreição de Jesus. Nós vamos achar um jeito. Amém? Então, por isso que nós celebramos a ceia. Nós agradecemos ao Senhor pela ressurreição. Nós agradecemos ao Senhor pela vitória do Cordeiro que tira o pecado do mundo, mudou a minha natureza e mudou a sua. Tira o pecado do mundo. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder viver na perspectiva da ressurreição. Porque é isso que honra o Senhor. É isso que glorifica o Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por essa fé que o Senhor nos deu. Porque essa fé produz libertação. A libertação que o Senhor quer para todos nós. Amém? E isso é a realidade exterior e a realidade interior. Tá certo? É simples assim. E não importa qual foi a minha história no passado. O Cristo venceu o meu passado. E se tornou o meu presente. E garantiu o meu futuro. Aleluia! Por isso nós separamos o pão do uso comum para tipificar o corpo de Cristo, que subiu nessa cruz para ressuscitar ao terceiro dia. E separamos o vinho do uso comum para tipificar o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz para ser uma ponte. Uma ponte. Você sabe qual é a grande diferença marcante entre o Antigo e o Novo Testamento? É que em todo o Antigo Testamento está escrito que Deus veio. Veio. E em todo o Novo Testamento está escrito que graças a Jesus Cristo nós vamos. Mas eu estou aqui para isso, irmão. No Antigo Testamento está escrito que Deus veio. Então Deus veio a Abraão, Deus veio a Isaac, Deus veio a Jacó, Deus veio a Israel. Deus vinha lá no Santo dos Santos para falar com o sacerdote. Em todo o Novo Testamento está escrito que Cristo criou uma ponte para a gente ir. Qual é a palavra de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem senão por mim. Então, no Antigo Testamento, ele vinha. No Novo Testamento, graças à ressurreição de Cristo, nós vamos. Isso aqui é oração, irmão. Tá vendo? Aprendeu? Muito bom, é isso. Jesus abençoe. Vamos para a ceia, nós que cremos na ressurreição. Amém? As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação.